Leonardo da Vinci disse uma vez o seguinte: o grau máximo de sofisticação é a simplicidade. Isso não está errado, mas muitas vezes, quando você deixa tudo muito raso, muito fácil de compreender, talvez você esteja cometendo alguns erros evitáveis. Usaremos essa frase e essa correção no nosso grande resumo do primeiro leilão de transmissão de energia que aconteceu aqui no Brasil no dia 30 de junho de 2023. Me acompanhe até o final que você com certeza vai sair daqui com bastante argumento para tomar da sua decisão de investimento, e também no finalzinho nós traremos uma informação exclusiva que eu mesmo fiz durante a teleconferência. Vamos lá? E como sempre, vamos utilizar aqui algumas informações com fontes confiáveis, Ministério de Minas e Energia e também o Instituto Ascende Brasil. Tranquilo? Basicamente, nós tivemos o primeiro leilão de 2023, lembrando que tem 3 propostos. Um que vai acontecer em dezembro de 23 e outro que vai acontecer em março de 24. A princípio, essas são as datas. E isso já serve como informação extra para vocês. Como é que foi o desempenho? Toda essa tabela aqui que está em verde nós já discutimos em outro vídeo. Inclusive eu vou deixar como sugestão aqui no card para que vocês possam acompanhar e também aprender um pouquinho mais sobre a dinâmica desse grande evento. Mas hoje a nossa conversa vai ser em relação a essas 3 colunas aqui. Quem foram os vencedores? Como é que funciona essa questão do deságio e também em termos de RAP contratada, afinal de contas, que tipo de informação a gente consegue extrair daqui. A priori, nós tivemos grandes participantes, já bem conhecidos, como a Eletrobras, Engie, que finalmente deu as caras, ISA-CETEP. Agora, outros que a gente não conhecia tanto, como o Consórcio Gênesis, trouxeram grande polêmica, até porque o maior deságio foi em relação ao lote 1, um dos maiores, no valor ali de 66%. E só para a gente fazer um breve resumo, deságio é quanto o participante abre mão de receber daquela RAP proposta pela ANEEL. Então, quem aceita receber menos, ganha esse tipo de leilão. Tranquilo? E já que estamos falando de deságio, algumas perspectivas importantes, tá? Se você pegar ali por volta de 2011 até mais ou menos 2016, nós tivemos uma média de deságio muito baixa, girando ali na casa dos seus 10 a 15%. Porém, quando a gente trabalha mais com os dados atuais, a partir ali de 2017, o deságio médio girou em torno de 45 a 50%. Ou seja, na minha perspectiva, olhando os últimos leilões que aconteceram, não tivemos grandes novidades em relação ao deságio. É claro que a situação está muito mais desfavorável aos players, já que esse desconto tem sido cada vez maior. Mas nada que seja tão recente assim. Então já serve ali como uma informação adicional para vocês. Esse papo de que o deságio foi muito alto, que eu tenho visto na internet, não foi. Os players estão sabendo que agora as regras são ditas nesse patamar aqui. De 40 até uns 55 é algo esperado. E os motivos que podem explicar isso são vários. Entre eles, sim, existe uma grande taxa de retorno associada a esse tipo de negócio, então mais gente tende a participar. Logo, a competição tende a ser maior. E se novos concorrentes, como nesse primeiro leilão, acabam chegando, é porque ainda está relativamente bem rentável. E para quem está se perguntando, esse gráfico veio da ANEEL e ele mostra para a gente como é que foi o histórico de deságio desde 1999. Não é novidade ter esse deságio nesses patamares. Afinal de contas, de 2001 até 2008 aproximadamente, e depois em 2010, nós também tivemos uma média próxima a isso. Mas vamos um pouquinho mais além, né? Vamos pegar além da parte histórica, vamos olhar agora para o momento atual. De novo, prestem atenção nas colunas que estão em laranja, tá? RAP ofertada pelo CAPEX, pelo investimento proposto, é como se fosse um retorno esperado para aquele lote. Então, de uma maneira muito simples aqui, vamos supor que o investimento seja de 100, ok? Pela RAP que foi ofertada pela ANEEL, o vencedor desse lote receberia, no máximo, 16,30 por ano, receita anual permitida. Porém, durante 30 anos. Por isso que a gente fala em relação à porcentagem, que é todo investimento a ser desembolsado, e para isso envolve uma grande quantidade de estudos. E qual foi a proposta da ANEEL máxima para aquele concorrente ganhar esse lote?
É claro que esse seria então o valor máximo, tranquilo? Então, considerando que existe um deságio, esse não vai ser o valor real, vai ser só o máximo que o governo estaria disposto a desembolsar ano a ano. E agora, se a gente for colocar a conta do deságio, a gente chega na RAP contratada pelo CAPEX. Portanto, nesse primeiro exemplo aqui de 16,30%, nós chegamos a algo próximo ali a 5,51%. Uma baita queda, não é verdade? E para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse cálculo que sai dessa proposta e chega até essa contratação, vamos lá. RAP ofertada pelo CAPEX vezes 100% menos o deságio. Ok? É 100% menos o desconto, que é o que vai ficar com o proponente, com aquela pessoa interessada, com aquela empresa. Você chega até a RAP contratada pelo CAPEX. Tranquilo? Mas vamos um pouquinho mais além. Então, para fechar o racional aqui, 100 menos 66,18 dá 33,82. Correto? Divide por 100 porque é porcentagem. E qual foi a conta que a gente fez? 16,30 inicialmente? Pronto, 5,51 é a TIR do negócio. É a RAP contratada pelo CAPEX. E é justamente isso aqui que eu queria falar com vocês. Tem muita gente na internet que está colocando isso aqui como taxa interna de retorno. Tá errado, gente. Isso tá errado. Não sejam tão simplificadores assim, porque esses valores não refletem a realidade. E a discussão é essa. O que é TIR do negócio e o que é a TIR do acionista. Tem vários pontos para a gente poder ajustar aí e eu vou citar daqui a pouquinho. Mas olha só como é que fica bem diferente se você considerar uma variável que nós investidores que gostamos de dividendos já estamos acostumados. Imagina que aquele negócio está com um retorno, né? Está com uma taxa interna de retorno altamente expressiva. Vamos colocar aí algo próximo a 50%. Tá? É algo completamente teórico aqui, é só para a gente entender. Mas, se esse negócio for rentável, porém o payout, ou seja, a parte do lucro que chega ao seu acionista, for muito pequena, por exemplo, 20%, a gente não vai ter essa mesma taxa interna do retorno do negócio. Ela vai ser muito menor, porque o negócio vai deixar ainda boa parte retido para ele. Deu para entender? Uma coisa é aquilo que o negócio entrega e outro é o que a empresa repassa para os seus acionistas, que é o que interessa para a gente. A gente sempre tem que se preocupar com a TIR do acionista, aquilo que a gente desembolsa para comprar aquele ativo num determinado preço e o quanto que a empresa remunera para a gente. Entendido essa primeira parte, que são coisas completamente diferentes, agora vamos tentar desconstruir essa TIR do negócio que alguns locais na internet estão divulgando aí para que você tenha uma noção do que isso tem representado em relação a esse leilão. Esse cálculo, ele contempla várias premissas que são irreais. Primeira delas, e acho que é a mais importante e gritante, está considerando que você vai utilizar 100% do capital próximo. A ISA-CTEP não usa 100% da grana dela para fazer estes investimentos. Nós estamos falando aqui de milhões e bilhões de reais. Não, não é assim que funciona. Geralmente, e isso eu vou falar um pouquinho mais lá no final do vídeo, me acompanha até lá que você vai ver a perspectiva de ISA-CTEP em relação aos lotes que ela acabou vencendo. Ela está projetando algo próximo a 20%. Ué, Bruno, e da onde que vai vir o resto? Financiamentos. Não tem jeito. É assim que a vida funciona. Vai ter aí um processo de alavancagem. Nesse exemplo aqui, a gente não está considerando custo financeiro, o que é um absurdo, porque a alavancagem ela tem um custo relevante sim. Um dos dados que a gente sempre fala aqui no nosso canal é o tal custo da dívida. Outro ponto também que é interessantíssimo de vocês já irem incorporando, geralmente transmissoras de energia não fazem 100% do investimento, 100% do desembolso no primeiro ano. Isso acontece por volta ali do terceiro ano. E a gente também vai destrinchar isso, pegando como exemplo a TRPL. E para mim, dois aspectos fundamentais que estão relacionados à governança, à eficiência e à boa característica das empresas transmissoras, eles não estão considerando nesse cálculo aqui a antecipação. Olha só, TRPL, vocês têm 5 anos para entregar essa obra, tranquilo?
e aí a TRP ele vai lá e entrega em 3 anos. Pô, 2 anos, esses 2 anos, eles acabam se convertendo em vantagem para o negócio e aumenta a TIR do negócio. E outro ponto também fundamental que nós teremos ali em alguns lotes desse primeiro leilão, não considera benefícios fiscais. Então percebeu que, embora Leonardo da Vinci tenha sido muito feliz em dizer aquela frase, que o grau máximo de sofisticação é a simplicidade, calma gente, para você chegar no grau máximo de sofisticação, não é você ficar tentando simplificar tanto as coisas. Por vezes, nesse processo, a gente tira alguns elementos fundamentais que acabam sendo inúteis. A sua conclusão ela é inútil porque ela não reflete em nada a realidade. E eu espero de verdade que vocês não caiam mais nesse papo furado, porque nós temos que considerar esses efeitos aqui e outros mais. Esse insight veio da nossa conversa lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Um agradecimento aí ao Eduardo, que trouxe essas informações. Depois eu corri atrás e de fato ele estava perfeito na análise dele. E eu estou compartilhando com cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. E se você quiser ter esse tipo de conteúdo extra, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho, compartilhar com outras pessoas e, é claro, deixar aqui o seu comentário expressando a sua opinião se esse conteúdo ele é válido ou não. Vamos mais além nesse vídeo? Fica tranquilo que você não precisa ler essa tabela, tá? É mais aqui um conteúdo de aprendizado mesmo. Isso veio do Instituto Ascend Brasil e eu gosto porque eles sempre fazem isso, tá? Pós-leilão. Eles colocam aqui nessa coluna todos os lotes e aqui eles colocam todos os proponentes, todas as entidades interessadas em cada um desses lotes. Quando você for observar um símbolozinho verde, significa que o proponente ele acabou arrematando aquele lote. Se você for perceber aqui um círculo vermelho e branco, quer dizer que a empresa fez o seu lance, mas acabou não vencendo. E quando você observar ali um círculo vazio em cinza, quer dizer que a empresa se inscreveu para participar daquele lote, porém na hora H ela recuou e não fez nenhum lance, nenhuma oferta. Quando não tem nada, né, ela só ficou olhando realmente, então é mais fácil de entender. Feita essa primeira parte, vamos lá. A ideia aqui é trazer algumas perspectivas pessoais, elas são minhas e 100% passíveis de serem julgadas, tá? É só uma percepção enquanto investidor e pessoa que gosta desse tipo de segmento. Vamos falar aqui da Auren, né, que acabou participando através da CESP. Eu queria deixar bem claro aqui, para mim a Auren tinha tudo, todas as condições para entrar com força nesse leilão. No entanto, ela acabou participando apenas de um único lote e ela não acabou vencendo. Mas eu achei um pouco tímido diante de tudo que ela tinha falado e tudo que ela tinha apresentado de números. Baixíssima alavancagem, um caixa absurdamente gigantesco, uma empresa com uma governança fenomenal, mas que está focada ali na geração e que trouxe nas suas falas mais recentes um grande interesse em participar desses leilões. Para quem só fez um único lance e acabou não arrematando, eu achei que acabou falando demais e fazendo de menos. Tudo bem, Bruno, a gente pode até considerar isso aí como uma realidade, uma boa interpretação, mas ainda temos mais 2 grandes lotes, e aí eu tenho que concordar com vocês. Às vezes ela estava guardando essas outras oportunidades para participar para os outros leilões, mas fica aí esse pequeno resumo em relação ao primeiro leilão. Eletrobras, que acabou participando aí através da Furnas, já teve um outro comportamento. Foi a única empresa que participou literalmente de todos os lotes. Acabou arrematando apenas um, mas isso sim para mim mostra que ela está afim mesmo de participar desses lotes e do leilão como um todo. Fez lances, acabou não conseguindo ser muito feliz, mas tá tudo bem, levou uma concessão para casa, tá tudo certo. Agora falar um pouquinho da Engie, que me surpreendeu positivamente. Eu acho que ela é uma excelente empresa da parte de geração, né? É uma empresa privada, muito bem gerida, que acabou participando de vários leilões, exceto dos menores, do 8 e do 9, e acabou também arrematando um aqui para levar para casa. Maravilha, foi o segundo menor deságio, então isso aí mostra competência, uma boa análise e um bom posicionamento durante o leilão. A ISA-CETEP, que felizmente teve um excelente desempenho também, conseguiu arrematar 2 lotes e acabou participando de quase todos. Dos 9 que foram leiloados, participou de 7 e ficou com o menor deságio de todos os lotes arrematados. Lembrem-se de novo, quanto menor o deságio, mais a empresa recebe.
Porém, quanto maior o deságio, maior a probabilidade de ela vencer o lote. Então ela conseguiu encontrar ali uma fórmula muito bacana com 41% muito bem executado. E tivemos ali o nosso consórcio Gênesis, que é para mim a grande incógnita, não só para mim, mas para várias pessoas que acompanharam esse evento. Mas antes eu vou falar de um player que até me chamou a atenção, é só a título de curiosidade, tá bom? A Energisa, ela fez a inscrição para vários lotes, para os 7 maiores lotes, mas ela simplesmente não fez nenhum lance. Eu não entendi muito bem o que acabou acontecendo, tá? Mas ela foi lá, mostrou interesse e não mostrou efetivo nenhum interesse em nenhum dos lotes que foram leiloados. Ficou um pouco esquisito. Mas vamos um pouquinho mais além. Então aqui, pegando os principais que a gente acabou de conversar, nós tivemos Engie com deságio que chama atenção de 42%, excelente. Isocetep 41% e o consórcio Gênesis, que foi um grande X aí no evento. Eu acompanhei as mais de 5 horas da transmissão ao vivo do leilão. Lá nos últimos 2 ou 3 minutos, até se você quiser dar uma olhada no YouTube, você vai ver, o consórcio Gênesis, ele pegou o microfone e acabou falando um pouquinho do que eles são e do que eles querem fazer. Fizeram um grande suspense e citaram até a Bíblia em relação ao nome, né, Gênesis, né, o início de tudo. Nada contra a religião, eu acho que ela é fundamental na nossa sociedade, mas eu não gosto muito quando você começa a envolver alguns temas, como por exemplo religião e dinheiro. É só uma percepção pessoal, você pode concordar ou não, não tem problema. E lá no nosso grupo, nós estávamos comentando que eles acabaram não falando nada, apenas citaram a Bíblia, falaram que em breve nós, né, o mercado, nós saberemos quem são eles e o que eles estão se propondo a fazer no mercado aí de energia, no mercado de transmissão. E aí um participante do nosso grupo acabou soltando uma frase que, particularmente, a gente deu muita risada e eu vou dividir aqui com vocês. Vamos esperar que a referência bíblica fique no Gênesis e não avance até o Apocalipse. Isso daqui foi uma brincadeira porque o deságio que a empresa acabou fechando em relação ao primeiro lote, que foi o segundo maior do nosso leilão, foi feito com uma agressividade fora do normal. E isso pode até comprometer a execução do negócio. Por isso a referência aí do Apocalipse. Lembrem-se sempre, quando alguma empresa ela acaba arrematando algum negócio e não dá conta de executar, isso aí é remanejado, o país não é prejudicado e o segundo colocado acaba tendo uma prioridade para que ele assuma esse projeto. Mas vamos fazer essa análise de uma maneira mais visual, mais gráfica. Esse gráfico também é do Instituto Ascend Brasil, é bem legal de entender. Vamos fazer a interpretação aqui juntos. Nesse eixo em pé, nós temos todos os lotes que foram leiloados e aqui no eixo X, no eixo horizontal, nós temos o cálculo de todo o deságio. Então, fazendo uma leitura bem simples aqui, percebam que a linha verde é a linha do campeão. Qual foi o deságio que o campeão desse lote, que foi o segundo, ele propôs? 51%. Então, se você for acompanhando esse tamanho da barra até aqui embaixo, vai dar algo muito próximo a 51%. É assim que a gente lê, tá bom? Pronto, tá apresentado o gráfico e como é que a gente faz a leitura. Sempre eles colocam os 3 maiores deságios, o do campeão, do segundo lugar e do terceiro. Perceba que, via de regra, vamos pegar aqui o lote 8, por exemplo. Os 3 deságios, os 3 melhores deságios, eles estão muito próximos entre si. 55, talvez aqui 54 e aqui talvez 53. Se a gente for olhar ali o lote 9, o campeão foi com 50,4 e o segundo e o terceiro colocado também com deságios muito próximos. É claro que nós tivemos algumas discrepâncias, como o lote 5 aqui, que apresentou um deságio de 42%, e o segundo e terceiro colocado ofereceram ali um deságio na casa de 35%. Então, talvez esse campeão do lote 5 ele pudesse ter oferecido um deságio um pouquinho menor e ainda assim ter embolsado esse lote. Deu para entender a outra interpretação? Ótimo. Mas agora eu deixei até com um pouco de suspense em relação ao lote 1, que foi o lote arrematado por esse tal consórcio Gênesis. Olha só que absurdo. O deságio foi de 66%, o maior do leilão. E para a gente entender como é que estava muito discrepante, o segundo melhor lance foi na casa dos seus 43%. E o terceiro melhor lance foi na casa dos 40%. Então eles estavam com tanta sede ao pote que eles fizeram com 20% a mais daquilo que
efetivamente seria necessário. Falando aqui um pouquinho a favor da empresa, tem aquele negócio, né? A gente nunca sabe qual que vai ser o lance do nosso concorrente. Não, tudo bem, eu concordo com isso. Mas foi completamente desmedido. Na minha humilde opinião, eu não sou do setor, mas essa discrepância tão grande aqui mostra uma das várias interpretações possíveis, um despreparo estratégico em relação à participação desse tipo de evento. Não haveria essa necessidade. Tanto que, se você for olhar, todas as outras discrepâncias aqui, elas foram bem menores, mas bem menores mesmo. Então, como eles talvez não tenham tanta expertise assim no negócio, a gente tem ainda alguns capítulos em relação a essa grande novela. Vamos ver, só o futuro que vai poder responder pra gente. Combinado? E pessoal, esse foi o grande resumo do leilão. Eu queria trazer alguns insights importantes, a tiro do negócio, a tiro do acionista, esses pontos de atenção para que você não caia em alguns erros evitáveis. Também trazer alguns novos players e a interpretação que a gente faz de alguns gráficos. Eu sei que ler gráfico não é algo tão simples, então eu tentei ser o máximo didático aqui. E agora vou dar um crédito para a ISA-CTEP, para a nossa velha e conhecida TRPL. É uma empresa que eu tinha deixado de lado, até porque quem já acompanha o canal sabe disso, porque eu nunca vi um leilão tão grande como foi realizado no dia 30 de junho. Então, dada a minha incompetência em relação a esses grandes eventos, eu quis aprender observando de fora. E realmente deu para trazer bastante conteúdo para vocês, e eu mesmo aprendi muita coisa. O que eu gostei em relação à ISA-CTEP? Ela, no mesmo dia, fez um evento online de uns 20, 30 minutinhos, explicando como é que foi o desempenho dela no leilão, lembrando que ela arrematou 2 lotes, e também trazendo ali um espaço para responder algumas perguntas. Inclusive eu, Bruno, acabei fazendo uma questão que é o grande ponto máximo, pelo menos na minha visão leiga aqui do negócio, em relação aos próximos anos, em específico a 2024. E é isso que eu vou falar no finalzinho do vídeo para vocês. É bem legal, tentem participar desses eventos e coloquem as suas questões lá na parte de perguntas e respostas. Eventualmente, eles vão responder sim o seu questionamento ao vivo. E isso traz para a gente, enquanto investidor, um sentimento de pequeno dono. Tenta e depois você me conta. Combinado? Para começar a apresentação deles, eles fizeram um breve resumo aqui, pegando desde maio de 2022, eles já energizaram 6 lotes. Então, adicionaram ali 420 milhões de RAP para que nós já temos aí nos próximos fluxos relacionados, até porque não, aos nossos dividendos. Atualmente eles estão com 5 projetos em construção, e isso vai trazer mais de 470 milhões de incremento na RAP. Então, somando aqui esses dois, nós temos aí algo próximo a 900 milhões de adicional. Tranquilo? CAPEX, ou seja, investimentos em reforços e melhorias, e eles já estão fazendo isso, é uma prática que eles tentam efetivamente aumentar a rentabilidade do negócio sem necessariamente arrematar novos lotes. Para mim isso é fenomenal. E aqui, lembra que eu falei para você, TIR do acionista, TIR real do acionista, eles não colocam aqui qual o valor, mas falam que está em duplo dígito, ou seja, está acima de 10%. 10% ou mais como TIR real, a taxa interna de retorno por ano, pô, isso aí eu já te dou um pequeno termômetro, tá? É sensacional. Bom, vamos um pouco mais além agora. Em relação ao primeiro leilão de 23, eles arremataram o lote 7 e o lote 9. O lote ele era o menorzinho, tá? Então é algo bem pontual, mas ainda assim eles fizeram um pequeno resumo da empresa. RAP adjudicada é um termo difícil, mas é a RAP que foi proposta, né, que eles acabaram, entre aspas, contratando. Mais 226. Então vamos racionalizar aqui o que eles apresentaram a partir de maio de 2022. Energizaram, mais aquilo que eles vão energizar para os próximos anos. Associado a esses 226 que eles acabaram de arrematar, isso passa de 1 bilhão de RAP para os próximos 25, 30 anos aproximadamente. É muita coisa. O investimento vai girar em torno aí de 2,4 bilhões de reais e a extensão é mais de 1.000 quilômetros em linhas de transmissão. Maravilha, gostamos aqui. Eles colocam até o mapa, foi em São Paulo o lote 9 e o outro foi no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. E como complementação, né, vários dados que nós já falamos aqui no vídeo,
perceba que eles fizeram um resumo ponderado médio do evento. Nós tivemos um deságio de 50,4%. E o deságio da ISA-CTEP foi abaixo da média. Maravilha. 50,3 no lote 9, então está bem próximo, né, da média, mas esse chamou a atenção aqui em relação ao lote 7, 41,81%, o menor de todo o leilão. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre especificamente esses dois lotes. Nesse slide você vai entender bastante aquela nossa conversa que nós tivemos em relação à TIR real do negócio. Nesse slide você vai entender bastante sobre aquela pequena discussão que nós tivemos em relação à TIR do negócio e à TIR do acionista e por que simplificação nem sempre significa sofisticação. Olha só, o CAPEX ele é feito 5% no ano de 2024, 5% em 25, 60% em 2026. Então nós temos alguns bons anos para frente. Terceiro ano e quarto ano são os maiores desembolsos. Então, sinceramente, fazer aquele cálculo considerando tudo no primeiro ano é algo completamente fora da realidade. Isso aqui são dados da própria empresa, tá? Outro ponto também que vai trazer uma melhor taxa interna de retorno é a antecipação média que eles fazem de 12 a 24 meses. Eles têm em torno ali de 66 meses para poder fazer todo esse projeto, para colocar ele em funcionamento. Se você retira 1 ano a 2 anos, é algo bem suficiente para você ter uma rentabilidade maior, não é verdade? E em relação ao financiamento, como eu tinha avisado para vocês, a alavancagem gira em torno de 80% a 85%. Isso faz com que você consiga otimizar o balanço e, por que não, se existir ali realmente uma baixa da taxa de juros para os próximos anos, você pode até renegociar essa dívida, fazer uma rolagem, uma realavancagem, fazendo com que esse custo de financiamento seja ainda mais baixo. Então, o financiamento ele tende a aumentar provavelmente a nossa taxa de retorno do negócio. O cronograma também, a antecipação também ajuda. A divisão desse desembolso em vários anos e jogando os maiores desembolsos para frente também vai facilitar. E nós temos a questão tributária. Ou seja, existe um benefício aí relacionado à Sudene no lote 7. Isso vai diminuir o custo da implementação desse negócio. Fora que a eficiência operacional, ou seja, até algumas possíveis sinergias que ISA-CTEP porventura tenha já nessas regiões, traz ali uma margem EBITDA quase próxima a 95% ou até 90% do negócio. Percebeu que todas essas variáveis acabam melhorando aqueles números que a gente acabou apresentando naquele cálculo muito simplista? Então, por favor, nunca mais errem isso. Combinado? E para fechar aqui o vídeo, mais uma questão de compromisso que eles fazem em relação aos acionistas. Nós estamos falando que pós-leilão eles vão chegar numa RAP estimada aí de 5 bilhões de reais. Rompemos então, né, essa meta aí que é muita grana por ano. As linhas de transmissão elas vão passar dos seus 22 mil quilômetros de transmissão já instalada. É claro que eu estou colocando as 1.000 que foram leiloadas agora. E isso daqui é muito interessante. E esse compromisso aqui de dividendos, pagar 75% no mínimo de payout, é algo que continua me agradando demais. Lembrando, pessoal, transmissão de energia tem um modelo de negócio absurdamente bem protegido, bem regulamentado, então com uma previsibilidade de caixa muito grande. Isso faz com que mesmo que eles tenham um payout de 75% no mínimo, lembrando que na prática é até maior do que esse, eles ainda conseguem crescer muito, tá? Nesse tipo de negócio é possível, em outros, claro que não. E conjuntamente com a live que eles fizeram, eles também soltaram um documento, um fato relevante, e aqui alguns pontos adicionais. Foi a única empresa, pelo menos que eu vi, soltando um documento no mesmo dia do leilão. Um outro assunto que também foi ponto positivo para eles, que a gente acabou de conversar, eles fizeram um grande resumo falando dos lotes arrematados com suas respectivas descrições, que estão aqui e também na live. Mostraram que existem várias formas de financiamento de recurso. O caixa próprio, que vai girar em torno ali dos seus 20%, não descartaram o mercado de capitais, ou seja, se estiver interessante, eles podem sim fazer um follow-on e também não deixaram de considerar outras fontes de financiamento, como BNDES e outras vias aí que existem.
e estão avaliando, e aqui que vem o extra que eu fiz a pergunta lá no vídeo, para você que ficou até o finalzinho aqui da nossa conversa, vai ter acesso a essa informação. Eu perguntei claramente para eles, e isso está gravado. Como é que eles estão em relação ao ano de 2024, já que nós temos quase 2 bilhões de reais para serem amortizados em dívida. Isso vai comprometer ou não o dividendo do nosso acionista. E eles falaram pela primeira vez que estão avaliando literalmente a rolagem da dívida. Ou seja, era algo que eu, enquanto acionista, já esperava. Mas todos os eventos online eu fazia a mesma pergunta e eles sequer cogitavam citar a palavra rolagem da dívida. E agora que o prazo está chegando mais próximo, eles sim falaram, olha, isso aí está no nosso escopo, a gente pode sim considerar essa forma, mas vamos aguardar para ver a cena do próximo capítulo. Tudo bem? Então isso me trouxe um pouco mais de tranquilidade. É claro que eles não precisam falar esse tipo de dado, muitas vezes isso acaba sendo uma informação sensível, dá para entender o negócio da empresa, mas que bom. Que bom que eles estão finalmente trazendo mais transparência em relação a esse ponto, porque para os próximos anos, sinceramente, a amortização ela é um pouquinho mais controlada. Mas esse gargalo para 2024, em um vídeo bem mais antigo de ISA-CTEP aqui do nosso canal, eu falei que poderia ser um grande ponto de atenção que começou a me fazer a ficar longe de novos investimentos na empresa. Mas considerando todo esse desempenho do primeiro leilão e também essa transparência que eles trazem em relação ao seu acionista, eu estou muito mais confortável em colocar novamente a ISA-CTEP no nosso radar de aporte, principalmente agora para julho. É claro que a cotação acabou subindo, não tem problema. Agora eu tenho uma informação real mostrando sim que ela tende a trazer mais resultado para a gente. Então, nada mais justo do que a cotação estar um pouquinho mais elevada. Isso não é risco adicional para mim, não. É apenas um pequeno ajuste. E não tem problema nenhum. Não fiquem presos a preço médio. E muita gente pode estar perguntando, né? Bruno, e a Taesa? Pois é, a Taesa tentou, mas não conseguiu absolutamente nada. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.